Isto é uma produção da mídia. Como é que é, meus pigmeus lusitanos? Sentem-se patriotas hoje ou quê? Pá, espero bem que sim, porque nós aqui no Desenhados vamos fazer serviço público e dar-vos a conhecer um resumo muito nosso sobre Portugal. Poucos de vocês sabem disto, pá, mas Portugal nem sempre foi um país com internet e bifas bêbadas, ok? Isto teve que começar por algum lado, vou explicar-vos com linguagem que vocês percebem. Celtas, pumba, logo para começar, que eram os donos da Península Ibérica, pá, uns gajos porreiros, mas também um bocado estúpidos. Só que o que é que se passou? Os romanos ouviram falar das nossas praias e queriam vir para cá curtir, picaram-se com os gajos, mataram o nosso chaval puto viriato e ficaram cá tipo viagem de finalistas, só que durante algumas centenas de anos. Pá, mas eles depois também nos deram cenas boas, trouxeram com eles aquele latim bem latino, que nós até ficámos todos a falar desta maneira, lixadum. Trouxeram as leis, porque até um gajo mal precisa de regras, né? E trouxeram o pão, que era uma cena que não havia até então. Passados uns tempos vêm uns putos invadir-nos, que eram os bárbaros, que só pelo nome nós percebemos que eram gajos impecáveis, né? Depois dos bárbaros vieram os visigodos da Alemanha. Foi naquela altura em que o Império Romano caiu e andava tudo aqui a ver com quem é que ficava com o quê. Mais tarde vieram os muçulmanos que conquistaram toda a Península Ibérica, excepto as Astúrias, que olharam para elas e ficaram tipo, o que é isto aqui? Nope. Joke's on them, porque depois foi precisamente nas Astúrias que se juntou um grupo de cristãos que decidiram aviar no ISIS da altura. Conseguem conquistar o norte da Península Ibérica e depois em 1105 o rei de Leão, e pá, não estou a falar do Simba, como é óbvio, estou a falar do rei do condado de Leão, dá como presente à sua filha Dona Teresa ao condado portugalense, pá, que eram basicamente ali os distritos norte de Portugal, né? Vila Real, Braga, Porto, Viana do Castelo, Bragança, Coimbra e ainda apanhava se calhar ali um bocadinho de Leiria. Essa Teresinha era fresca e acabou por se casar com um tal Henrique e juntos pariram o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques. Dom Afonso Henriques não queria que o condado portugalense fosse uma espécie de colónia do Reino de Leão, então desafiou a vontade da sua cota e deu-lhe uma sova na Batalha de São Mamed, mesmo a mostrar que não tem respeito nenhum pelos pais. Nosso puto Henriques continuou a bater nos mouros impressionando tudo e todos, conquistou-lhes Lisboa e Santarém, e em 1143, em Zamora, o rei de Leão, impressionado com o nosso Ronaldo da Mocada, acabou com a birra e aclamou o rei de Portugal. Pá, depois dele os nomes dos nossos reis foram variando sempre entre Dom Sancho e Dom Afonso, pá, só passado algumas gerações é que veio o Dom Dinis para desenjoar aqui um bocado a cena. Os reis foram mudando, mas as peripécias continuaram. Em 1249 conquistámos aos árabes o Algarve, que já na altura tinha lá bué de turistas, e o Dário Guerreiro. Depois fomos apanhados pela famosa peste negra. Em 1385 veio uma padeira bater uns espanhóis com um pau de Mafra na Batalha de Aljubarrota. Em 1415 decidimos exportar-nos para Ceuta, que é um eufemismo para fomos lá tentar sacar aquilo aos espanhóis e aos árabes e toda a gente ao mesmo tempo. Depois disso começámos a brincar aos descobrimentos, um tempo de grandes glórias para a nação, mas também o apogeu aqui da sacanice tudo, ok? Não se esqueçam da escravatura e essas cenas todas. Aventurámos para o oceano e descobrimos a Ilha da Madeira. Adivinhem lá porque é que tem esse nome? Pois é, porque chegámos lá e havia lá bué o quê? O quê? Certo. Algodão doce. A seguir à Madeira foram os Açores, um arquipélago com o nome do pássaro que nunca lá viveu, mas que os marinheiros confundiram. Era a mesma coisa que agora o primeiro gajo que chegasse ao Algarve confundia um cão com um canguru e chamava aquilo de canguru. É estúpido. E é aqui que se nota a importância das escolas navais, porque se devem instruir os marinheiros, porque os gajos depois são os primeiros a chegar a sítios e dão-lhes nomes estúpidos porque são burros. E quando o João II começaram as tentativas de chegar à Índia, uma pelo mar e outra por terra. Mas os chicanas espanhóis eram garganeiros e também queriam conquistar cenas, então tivemos de fazer com eles o Tratado de Alcáçovas e mais tarde o de Tordesilhas, que é aquele maravilhoso tratado que dividia o mundo em dois, do género daqui para aqui é de Portugal, daqui para ali é de Espanha, e não havia nem sequer mais ninguém ao barulho, para vocês verem quem é que mandava nesta merda toda. Depois descobrimos o caminho marítimo para a Índia com o Vasco da Gama, que foi o primeiro gajo em Portugal a comer especiarias indianas. Atenção que na altura ainda não ouvia o Martim Muniz, portanto já devem estar a imaginar que caganeira que aquele gajo não apanhou logo assim de jarda. Pedro Álvares Cabral perdeu-se e descobriu o Brasil. Se ele em vez de marinheiro fosse astronauta, o sistema solar já tinha tipo 15 planetas. És tipo, olha ali, vou ali a Júpiter. Não, o que é isto? Um planeta novo? Epá, nem sabem, acabei agora mesmo de chegar a Júpiter. O quê? Não, isto afinal não é Júpiter, é um planeta habitável. Bora sacar-lhe o ouro todo. Seria o Pedro Álvares Cabral se fosse astronauta. O nosso puto Sebastião supostamente desapareceu na Batalha de Alcácer Quibir e criou-se o mito que ele iria reaparecer numa manhã de nevoeiro, mas peta malta, como é óbvio, não acreditem nestas merdas, que eu já vi imensos nevoeiros e muito poucos Dom Sebastiãos. O corpo dele foi devolvido todo nu e os seus ossos estão ainda hoje no Mosteiro dos Jerónimos, portanto, Em 1572 sai o best-seller Os Lusíadas. Mais tarde vêm os espanhóis e conquistam-nos. Foi a primeira prova que eles tiveram de que não vale a pena conquistarem-nos. Nós somos tão ingovernáveis e tão insuportáveis que a 1 de dezembro de 1640 retomámos a nossa independência. Desde aí os espanhóis não se voltaram a meter numa talhada destas, nem quando o Hitler
os forçou a tal. Pá, e vivíamos tempos áureos neste país, com o ouro do Brasil e uma Lisboa repleta... Ah, o que é isto? Um terremoto! Uou! Ficámos na merda. 1755 foi o ano. Nunca mais nos levantámos basicamente depois disso. Em 1807 o Napoleão e os seus croissants invadem-nos, mas os nossos representantes elites não se ficaram e num grande ato de coragem, pá, chegam-se ao pé do Napoleão e dizem: vou bazar para o Brasil. E fugiram. Em 1822 Dom Pedro dá o grito da Ipiranga e declara a independência do Brasil. É normal, eu quando estou bêbado também dou gritos e declaro a independência de cenas. Depois disso deu-se uma guerra civil entre manos, Dom Pedro versus Dom Miguel, e ganhou o Dom Pedro. Passados uns tempos os republicanos matam o rei Dom Carlos, dá-se a Revolução de Outubro de 1910, que faz cair a monarquia e temos a Primeira República. Passados 4 anos dá-se a Primeira Guerra Mundial. Toque toque, quem é? Sou eu, o Salazar, e trago um amigo, chama-se Pide. Salazar foi um gajo excelente, um homem que fez muito pelo país, inclusive até ganhou o prémio RTP de melhor português de todos os tempos. Não, estávamos a gozar, ele foi tipo a Cersei portuguesa. Foi um ditador que deu com uma mão e tirou com a outra, tipo, vamos pôr Portugal na linha, mas ao mesmo tempo vamos castrar-vos das liberdades mais básicas de todas. E pronto, e assim viveu Portugal, orgulhosamente só e pobrezinho, até 1974. Mas antes do regime ter caído, já Salazar tinha morrido em 1968, depois de mandar um espeta da cadeira. Portugal mudou muito com o 25 de Abril de 1974, houve um golpe militar que libertou o país da censura. Pá, e o povo saiu, mais ou menos, não foi tipo o povo todo, ok? Saiu tipo o povo ali mais ou menos da Baixa Lisboeta, foi o que saiu mais, acho eu. Foi tudo para a rua celebrar a liberdade e também porque havia tanques. E também quem é que não sai para a rua quando há tanques na rua, né? Eu se vir um tanque na rua vou para a rua, como é óbvio. Tipo, e o que é isto? Um tanque na rua? Pá, o que é certo é que ainda hoje se festeja a Revolução dos Escravos, embora o país também não esteja assim tão melhor, vá. O que é facto é que Portugal conheceu uma evolução que nunca tinha conhecido antes, depois do 25 de Abril. Por exemplo, ganhámos a primeira medalha de ouro olímpica em 1984 pelos pés de Carlos Lopes, em 1998 ganhámos o Nobel da Literatura pela escrita de Saramago. Bem, mas o que é facto é que depois veio uma coisa chamada União Europeia. Desde que aderimos a este grupo do WhatsApp, que Portugal tem crescido brutalmente, como nunca antes tinha crescido, porque começaram tipo a jorrar fundos europeus cá para dentro. Construíram-se bué de cenas, bué de infraestruturas, Portugal cresceu bué, mas também gamou bué. Pronto, é assim um equilíbrio, lá está. Na década de 90 e de 2000 caíram bué bancos que revelaram que Portugal andava a ser saqueado à bué, mas por outro lado também conquistámos coisas muito interessantes. Por exemplo, em 1984 ganhámos a primeira medalha de ouro olímpica pelos pés de Carlos Lopes. Em 98 ganhámos o Nobel da Literatura pela escrita de Saramago, temos um dos melhores jogadores de futebol da Europa, ganhámos o Euro, ganhámos a Eurovisão. Em 2019 fizemos este vídeo que também é um dos melhores feitos de sempre, ou não. E pronto, é isto, é aquela velha lenga-lenga do costume. Portugal pode ser um país pequeno, mas tem uma história gigante e já fizemos coisas incríveis. Sintam-se muito patriotas e muito chauvinistas. Portugal é enorme, o resto é história, literalmente, não é? E pronto, é assim, espero que tenham gostado deste vídeo. Se não gostaram e acharam que estava superficial, então tenho uma solução para vocês, que é, vão ao YouTube e ficam 8 horas a ver José Hermano Saraiva, o grande José Hermano Saraiva, que vos explicará a história de Portugal como mais ninguém explicará. Deixem na caixa de comentários se curtiram deste formato de história de países, se curtiram ver tipo mais cenas deste género, nomeadamente a história de outras coisas, de outros países, maybe, I don't know. Não se esqueçam de deixar like, de subscrever, partilhar este vídeo com amigos que vocês acham que sejam burros e que não saibam nada sobre a história de Portugal. E pronto, até já.